Olá, que Deus abençoe grandemente você e toda a sua família. Estamos aqui para compartilhar com você mais uma mensagem de fé. Eu gostaria que você separasse alguns minutos do seu tempo para acompanhar esta mensagem até o final. Eu tenho certeza que Deus, Ele vai lhe abençoar muito, certo? Hoje eu quero compartilhar com você algo muito importante. Você sabe que é normal do ser humano ele sentir medo. É normal do ser humano, em algum momento da sua vida, diante de uma situação, ele ficar desanimado, ou ele pensar em desistir, pensar que não tem mais jeito para aquele problema, que não tem uma saída para aquela situação que esta pessoa tem enfrentado. Então, é normal o ser humano, muitas das vezes, ficar sem força diante de uma situação, diante de um problema. E a gente pode ver isso com vários homens de fé da Bíblia, né? Da palavra de Deus. A gente, por exemplo, já vimos Josué desanimado, e era um homem de muita fé. O próprio Elias, vamos falar sobre Elias hoje, Moisés, enfim. Muitos homens da Bíblia se encontraram sem forças para lutar. Mas é nessa hora que Deus entra. Quando o ser humano ele se encontra abatido, desanimado, de cabeça baixa, com medo, sem forças, é aí que o Espírito do nosso Senhor, ele entra na história para dar força, para levantar aquela pessoa. Hoje eu quero compartilhar com você a história de Elias. Você sabe que Elias foi um homem, um profeta, né? Um homem de muita fé. Elias, ele subiu no monte, orou 7 vezes ali, choveu. Depois Elias, ele desafiou 450 profetas de Baal e o fogo caiu do céu e ali ele venceu aquele desafio. Mas Elias também se encontrou em um momento da sua vida sem força, desanimado. E ele fugiu da situação que ele estava vivendo. Você pode acompanhar essa história no livro de 1 Reis, no capítulo 19. Vamos ler a partir do versículo 4, que diz assim: Ele, porém, foi ao deserto caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. E disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E se deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo o tocou. Ele disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez, e tocou, e disse: Levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Então, você vê que Elias, ele chegou numa situação de tanta fraqueza, tanto medo, tanto desânimo, que ele pensou até mesmo em tirar a sua vida, ele pensou até mesmo em morrer. Ele pediu para si a morte, porque ele não via uma saída para aquela situação. Porém, o nosso Deus, que é maravilhoso, o nosso Senhor, enviou ali um anjo, e o anjo levou comida para ele. Ele comeu, e com a força daquela comida ele caminhou 40 dias e 40 noites. Quer dizer, na hora em que o ser humano ele se encontra fraco, caído, o Espírito de Deus vem sobre ele e dá força. Então, se você se encontra fraco diante de uma situação, e quem sabe você está pensando como Elias até mesmo em morrer, porque você não vê uma saída, eu quero dizer para você que o nosso Deus,
Ele vai lhe dar força para você vencer essa situação. Creia, creia. O nosso Deus, o Senhor Jesus, Ele lhe visita aí agora, aonde você está. E assim como Ele deu força para Elias, Deus também lhe dá força aí agora. O Espírito de Deus lhe sustenta, lhe dá força, e você vai conseguir vencer esta situação difícil que você tem vivido. Amanhã ou depois, esta situação vai servir apenas como testemunho e como experiência para você saber que existe um Deus que é vivo, um Deus que é verdadeiro. Tá certo? Eu quero neste momento agora orar por você que se encontra fraco. Vou pedir para que o Espírito de Deus lhe visite e assim você possa se levantar. Vamos então orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, entramos na Tua presença agora e eu te peço que neste momento o Senhor visite a esta pessoa. Quem sabe esta pessoa se encontra fraca. Ela já pensou até mesmo em tirar sua vida, em sumir, desaparecer. Meu Pai, ela não sabe o que fazer diante desta situação, mas que o Teu Espírito agora possa visitar esta pessoa e fortalecê-la. Fortaleça para que a partir de hoje, meu Senhor, ela possa se levantar e assim tomar posse das Tuas promessas. Eu entrego a vida desta pessoa em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e até mais.